Irmãos, tanto as Escrituras como os filósofos antigos, eles destacam o valor da sabedoria, que é amplamente definida não meramente como apenas conhecimento cognitivo, mas como conhecimento factual. Ela vem da raiz etimológica da mesma palavra sabor, que tem a ver com saborear, provar, experimentar, testar. Não é à toa que o grande sábio Salomão, ele escreveu em Provérbios, no capítulo 4, verso 7, dizendo: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. E também, 900 anos antes de Cristo, o filósofo romano Cícero declarou que a sabedoria é o melhor presente dos deuses e também a mãe de todas as coisas boas. No mundo antigo sempre houve essa percepção de que dentre todas as dádivas que um homem poderia alcançar, a sabedoria era a mais sublime. Contudo, foi no pensamento hebraico que a perspectiva da sabedoria como algo experimentado, vivenciado, relacionado às escolhas da vida, se tornou algo mais palpável. Não é à toa que, quando nós olhamos para o Antigo e o Novo Testamento, nós encontramos no Antigo Testamento sabedoria, ou sábio, a palavra sábio, aproximadamente 300 vezes, sendo 100 dessas vezes apenas no livro de Provérbios. A sabedoria ela é bem-vinda em qualquer momento da vida. Contudo, nos dias difíceis, de angústia, de aflição, de dores, onde quer na nossa história individual, ou quer na história, no macro da sociedade, nós somos levados a uma situação de extremos, a sabedoria se torna algo urgente, mais valiosa do que qualquer outra coisa. Nós encontramos homens de Deus que conduziram a sua vida com brilhantismo, mas que naqueles momentos mais difíceis e extremos, eles fizeram escolhas tolas. Os faltou sabedoria. Portanto, manifestar e exercer sabedoria em tempos de aflição não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível que Deus nos orienta como seus filhos, a buscarmos não a sabedoria na perspectiva humana. A Escritura deixa isso muito claro. Existem duas perspectivas distintas de sabedoria: a humana, baseada numa cosmovisão, numa visão de mundo materialista, antropocêntrica, e a sabedoria divina, baseado no conhecimento das Escrituras Sagradas. E eu gostaria de refletir de um modo muito breve nessa noite com os irmãos, na palavra do Senhor, analisando uma carta que foi escrita em tempos difíceis, talvez muito mais difíceis do que o que nós enfrentamos agora no início de 2021, mas que fala sobre a sabedoria para tempos de aflição e como evitar a sabedoria na perspectiva deste mundo. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias num dos livros com o nome mais bonito das Escrituras, que é a carta de Tiago. Tiago, é questão de gosto, irmãos. Brincadeira. Tiago, capítulo de número 3, nós leremos dos versos 13 até o versículo de número 18, e analisaremos nessa noite sobre a sabedoria para tempos de aflição. Tiago, capítulo de número 3, a partir do verso 13. Diz a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso,
nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos ler juntos o 17? A sabedoria, porém, lá do alto, é primariamente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. O 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Senhor, nós te louvamos por tua bondade, por este culto que é ofertado ao Senhor através dos méritos de Jesus. E neste momento em que nós reconhecemos a nossa pequenez diante da tua santidade, nós te pedimos, Senhor, fala-nos no tom da tua voz, na autoridade da tua palavra, que nós possamos, Senhor, em qualquer estação da vida, mas em tempos extremos de dificuldades e incertezas, entendermos o caminho da sabedoria que o Senhor propõe para os teus filhos. Fala-nos com clareza, nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante do que para alguns é a carta mais prática de todo o Novo Testamento. Muitos teólogos e comentaristas concordam que Tiago, diferentemente de alguns escritos de Paulo, a exemplo da carta aos Hebreus, da carta aos Romanos, que possuem composições doutrinárias e teológicas mais complexas, de difícil compreensão, a carta de Tiago ela é de conteúdo muito prático. Ela lida com questões do dia a dia da vida cristã. Os comentaristas também concordam que provavelmente este foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito, antes até mesmo do que os evangelhos. E nesta carta, que alguns chegam a dizer que é um ensaio, ou seria um resumo daquilo que Jesus expôs no Sermão do Monte, este Tiago, irmão do Senhor, que se converte após a sua morte e ressurreição, está escrevendo para cristãos no momento difícil, no momento de virada. Não uma boa virada na história da igreja, mas provavelmente ele escreve após aquele evento ali de Atos, capítulo de número 7, onde os bons ventos que sopravam sobre a igreja primitiva mudam e, ao invés de serem benquistos e queridos por toda aquela sociedade judaica, a igreja começa a enfrentar a hostilidade. Ela começa a ser má vista pelos homens judeus e depois judaizantes, e esses cristãos agora começam a sofrerem vários tipos de desconforto. Não os desconfortos comuns da vida, relacionados a enfermidades e a perdas que batem na porta de crentes e descrentes. Os desconfortos que esses cristãos passavam massivamente tinha a ver com a sua fé, com o amor que eles professavam a Cristo e a maneira como eles decidiam viver no mundo como discípulos de Cristo. Então, foi uma carta escrita em tempos difíceis, onde as perseguições começaram a surgir e muitos, em consequência da sua infidelidade ou inconstância nas perseguições, começaram a abrir mão da fé, ou a negociar princípios de fé. Tiago, então, escreve nessa carta uma série de testes. Para muitos, essa carta é uma carta que traz testes práticos para que nós possamos identificar aqueles que eram genuinamente cristãos e aqueles que eram meramente cristãos nominais, e que à medida que as dificuldades se multiplicavam, a fé deles, que era superficial ou espúria, não se mantinha firme e sustentável. Tiago começa a carta mostrando a esses cristãos que eles deveriam ter por motivo de grande alegria. Se vocês observarem
no versículo 2 do capítulo 1, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E essa palavra provações, que se repetirá ao longo da carta, vem da raiz etimológica tlipsis, que significa pressões, não pressões comuns, mas pressões em decorrência da fé em Cristo. Tiago, portanto, repete em diversos momentos ao longo da carta essas lutas, essas pressões, essas dificuldades. Junto com as provações, as tentações se manifestaram para estes cristãos, em meio à injustiça, a abrirem a boca e a lastimarem. É por isso que no capítulo de número 3, Tiago apresenta, no início do capítulo, o teste da língua, que o homem que teme ao Senhor e o bom mestre, ele teria condições de controlar a sua própria língua e aquilo que ele falava. Ora, era comum, diante das pressões e injustiças, esses cristãos perderem a paciência e falarem abertamente das suas dores, angústias e revoltas. Tiago, então, discorre na primeira seção do capítulo 1, do capítulo 3, do verso 1 ao 12, sobre como estes homens deveriam controlar aquilo que eles falavam. E daí, então, do versículo 13 até o verso 17, ele fala sobre a importância de exercer sabedoria em tempos tão difíceis, num contexto de tanta pressão e dificuldade. Como fazer as melhores escolhas, baseado em princípios que Deus havia estabelecido para os seus, não apenas em momentos de bonança, mas principalmente em tempos de adversidade. E ele destaca, então, para estes irmãos, muitos que se consideravam treinados, dotados e sábios, como era o procedimento inicial. E ele diz: quem dentre vós, verso 13, é sábio e inteligente? Alguns chegam a dizer que seria uma pergunta de retórica, com um tom de ironia, uma vez que nós sempre somos inclinados a termos um conceito acerca de nós mesmos muito mais elevado do que o que nós realmente somos. O ser humano, após a queda, dificilmente pensará de si mesmo aquém do que ele é. Pode acontecer, mas não é habitual. O habitual é que nós pensemos de nós mesmos além do que o que nós realmente somos. É fruto da natureza. É por isso que quando nós falamos para os nossos filhos, que são feitos do mesmo material de pecado que nós somos, falamos para eles: você é tão lindo. O que é que eles respondem? Eu sei. Você é tão inteligente. Eles dizem: eu sei. Pelo menos os meus falam assim. Eu não sei o dos irmãos, mas isso mostra a natureza inclinada ao orgulho e à vaidade que nós possuímos, todos nós. E é nesse conceito, sob inspiração, que Tiago diz: olha, vocês que são sábios, eles se achavam sábios, são inteligentes, possuem conhecimento. E aí ele apresenta os frutos dessa verdadeira sabedoria. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder, as suas obras. Tema que ele vai trabalhar melhor, mas que Paulo deixou muito claro quando ele fala do fruto do Espírito ali em Gálatas 5, no verso 23. Tiago está dizendo: olha, irmãos, os tempos são difíceis, não é fácil enfrentar toda esta pressão deste mundo hostil que se insurge contra a vossa fé. Mas ao invés de vocês falarem abertamente e abrirem o vosso discurso, além de controlarem a vossa língua, demonstrem a sabedoria que vocês ostentam ter através do comportamento, do condigno proceder às suas obras. Naquele princípio que Jesus inaugura o Sermão do Monte, há uma ligação muito íntima, na primeira bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os, primeira bem-aventurança, bons presbiterianos, bem-aventurados os mansos, muito bem, bem-aventurados os
pobres de espírito. E no original a ideia é bem-aventurados ou mais do que felizes, macários, aqueles que reconhecem a sua miséria, aqueles que reconhecem a sua pequenez, aqueles que reconhecem que não são tão poderosos, não são tão sábios, não têm todas as respostas, aqueles que reconhecem a magnitude do Deus Criador e quão pequeno é diante deste Deus Criador. Tendo essa disposição no coração, aí sim nós iremos demonstrar, através de um digno proceder, como é essa sabedoria, o que ele trabalha a partir do versículo 16, e se Deus nos der a oportunidade, eu creio que trabalharemos numa segunda mensagem. Mas hoje eu gostaria de destacar, nesses 3 primeiros versículos, acerca do perigo da falsa sabedoria. Uma vez que a igreja sempre viveu no mundo hostil, a igreja sempre viveu pressionada para abrir mão e negociar os seus valores, ela também sempre foi tentada pela falsa sabedoria. E Tiago nos mostra aqui, de um modo breve, quais são os perigos da falsa sabedoria fundamentada no coração humano egocêntrico e não nas Escrituras. Em primeiro lugar, a falsa sabedoria, ela se enraiza numa motivação pervertida. Preste atenção, a falsa sabedoria humana e egocêntrica, ela tem uma motivação pervertida. Olha novamente o versículo 14, quando ele faz o contraste entre o condigno proceder das suas obras, e ele diz no 14, se, pelo contrário, tendes em vosso coração, vamos ler juntos? Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. E olha que interessante, Tiago faz exatamente aquilo que Jesus fez durante o Sermão do Monte e durante todo o seu ministério. Quando fala aos religiosos, ele vai ao coração. Enquanto os saduceus e fariseus liam a lei cruamente e diziam, olha, não adulterarás, e eles consideravam que não adulterar era simplesmente não possuir a mulher de um outro judeu, e criavam mecanismos para justificar o coração adúltero que eles tinham. Jesus vai ao coração e diz, olha, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, cometeu adultério no coração. E é interessante que Tiago, quando vai falar da sabedoria e do perigo da sabedoria deste mundo, e de como ela é traiçoeira, Tiago nos mostra que ela possui uma motivação pervertida, e ele fala da motivação do coração, ele fala de algo que é de foro íntimo, porque ele diz, olha, se pelo contrário tendes em vosso coração. Talvez a audiência de Tiago, os irmãos poderiam dizer, mas, irmão Tiago, um instante, o senhor não sonda o nosso coração? O senhor não sabe o que está no nosso coração? O senhor não pode tratar disso porque há um dito popular que coração do outro é terra que ninguém anda, que ninguém pisa. Mas esta é a beleza da verdadeira sabedoria do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não quer tratar a superficialidade das nossas obras externas. O Evangelho de Cristo não quer tratar aquilo que nós simplesmente manifestamos diante dos homens e justificamos com atitudes de outros homens. O Evangelho de Jesus Cristo e a sabedoria que vem do alto trata do coração e trata das motivações mais ocultas de cada um de nós. E é por isso que ele está dizendo, olha, se vocês têm, é dentro do coração. Por quê? Porque é nele, irmãos, é no coração que tanto incredulidade, fé, justiça e injustiça se manifestam. É exatamente no mais íntimo do nosso ser.
Por exemplo, Jesus disse aos discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, verso 25, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Aquele que sonda o coração diz, olha, vocês são tardios de coração para crer. Quando nós olhamos lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, nós encontramos Paulo declarando que a fé salvadora, ela se manifesta também no coração, no mais íntimo do ser. Jesus também deixa claro em Mateus 15, 19, pois do coração, vamos ler juntos esse verso? Abra a sua Bíblia, Mateus 15, 19, por um instante. Veja a importância, irmãos, da motivação do coração e como a sabedoria humana, tantas vezes, ela tem corrupção em sua raiz. Mateus 15, versículo de número 19. Vamos ler juntos? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus disse, olha, é exatamente do coração. Por isso, o sábio Salomão, lá em Provérbios 4, 23, diz, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele quem procede as fontes de vida. Portanto, Tiago demonstra que a sabedoria deste mundo, a sabedoria humana, ela tem uma motivação pervertida. Primeiro, ela possui uma inveja amarga, e a palavra no original grego é a palavra pikros, que significa uma inveja afiada, espinhosa ou purgante. Tiago usa a ideia de uma água amarga que fluía continuamente. Aqueles que vivem no padrão da sabedoria humana, inevitavelmente, eles são egocêntricos e vivem no mundo, prestem atenção, fazendo das suas ideias pessoais, dos seus desejos, dos seus próprios padrões, um modelo de medida para todas as coisas. Portanto, os homens que estão lendo a história e lendo as circunstâncias do dia a dia, e analisando fatos, e estabelecendo ideias, não desprezando, irmãos, o princípio da graça comum, de que Deus dá valores éticos e morais a crentes e descrentes, mas nós sabemos que a graça comum é um meio da graça especial de Deus, refreando o pecado, para que o evangelho possa se espalhar no mundo, até que a salvação chegue a todos os povos. Nós não podemos nos esquecer que aqueles que não tiveram o seu coração alcançado pelo reino de Cristo e receberam de Cristo um novo coração, eles estabelecem todos os seus planos, toda a sua leitura de história, toda a sua análise, tendo o homem como centro da história. E Tiago nos mostra que toda esta análise e leitura que eles fazem é a partir de um pikros, ou de uma inveja amargurada, e aí ele usa uma outra expressão ainda no verso 14, sentimento faccioso, ou ambição egoísta, que é a palavra grega eritreia, a qual conota contenda, discórdia, extremo egoísmo. Essa palavra é utilizada no contexto para pessoas que ocupam algum ofício importante para exercer poder e exercê-lo com tirania. Então Tiago está demonstrando, olha, cuidado, a sabedoria deste mundo, ainda que possa ter aparência de racionalidade, ela tem uma única motivação, a mesma motivação que os homens tiveram lá em Babel. Vocês lembram qual era? Qual era a motivação dos homens em Babel? Tornarem o seu próprio nome célebre, tornarem grande o seu nome, fazerem os seus interesses pessoais prevalecer.
Então Tiago, ele abre os olhos daquela igreja que vivia em tempos difíceis, demonstrando que a motivação da sabedoria deste mundo, ela é corrupta, ela é corrompida, ela é enganosa, e ela pode ser uma tentação para o coração de todo aquele que serve a Cristo, porque nós ainda estamos na tensão do já e ainda não. Já recebemos um novo coração de Cristo e temos o Espírito de Deus habitando em nós, mas a nossa leitura e análise e as nossas escolhas neste mundo não estão isentas do pecado. O nosso velho homem ainda está vivo, e tantas vezes este velho homem, em suas motivações pervertidas, como obras da carne, podem se manifestar. E ao invés de nós analisarmos sabiamente no padrão de Deus, nós analisamos sabiamente no padrão dos homens, onde os interesses e a vaidade humana estão acima de qualquer outra prioridade ou prerrogativa. É por isso que Davi nos ensina como fazer. Se nós não quisermos andar segundo a sabedoria deste mundo, nós precisamos sempre sondar o nosso próprio coração. Como ele disse no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Quando você está analisando essa situação que envolve a sua vida, pensando no micro, nas escolhas que envolvem o micro, a primeira pergunta que você deve se fazer é: por que você está lendo dessa maneira? Talvez você diga: não, pastor, eu tenho este versículo bíblico, eu tenho este outro versículo, eu tenho este outro princípio bíblico. Ok, mas para além dos versos bíblicos que leem as manifestações externas, se pergunte: o porquê que eu sinto o que eu sinto? O que me leva à indignação? O que me leva à alegria? O que me leva à tristeza? O que há dentro do meu coração que me move a olhar para o meu entorno, para o mundo que vivemos, para os dias caóticos que vivemos desta maneira? Será que não há dessas disposições do meu velho homem? Então, meu irmão, um princípio importante para evitarmos o perigo da sabedoria humana: sempre desconfie de si mesmo. Sempre desconfie do seu próprio coração. A Escritura diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, e é por isso que nós precisamos fazer a oração que Davi fez, pedindo para que o Senhor sonde os nossos corações e prove os nossos pensamentos pelo poder do seu Espírito. O segundo perigo da sabedoria deste mundo, que Tiago deixa muito claro no versículo de número 15, é que além dela possuir motivações espúrias, corruptas, e de ir no íntimo do nosso ser, a sabedoria deste mundo, ela é a manifestação da oposição a Deus. A sabedoria deste mundo, antropocêntrica, egocêntrica, humanista, ela é a manifestação palpável da oposição a Deus e ao seu reino. Volte para Tiago no capítulo 3, no versículo de número 15. Quando ele diz: olha, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, o que é bem próprio de alguém que é arrogante e quer ganhar o seu ponto no grito, nos discursos, quer presencialmente ou nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Nem mintais contra a verdade. Verso 15 juntos: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago usa outras expressões para falar dos três inimigos que, como povo de Deus, como povo da aliança, nós temos neste mundo. Quem são os nossos inimigos? O mundo, a carne e o diabo.
E essa sabedoria que não vem dos céus, ou seja, ela é mundana, e a palavra cosmos aqui, que é a mesma palavra utilizada para mundo, denotando a criação, mas nesse sentido, cosmos denota o sistema de valores corrompido. O sistema de valores após a queda. O sistema de valores que não pensa no reino de Deus, mas que pensa exatamente naquilo que os homens tentaram estabelecer em Babel. O reino dos homens, a glória dos homens, a honra dos homens. E então Tiago diz, olha, essa sabedoria que enaltece o homem e a sua vaidade, a sua prepotência, ela é terrena. É a mesma sabedoria dos religiosos que, quando viram Jesus no primeiro ano de ministério, curando enfermos, libertando cativos, principalmente os zelotes, alguns comentaristas dizem, uau, é este o rei que nós queremos que nos liberte do poder do Império Romano. E o texto diz que eles tentaram, olha que interessante, no primeiro ano de ministério de Jesus, coroá-lo como o rei dos judeus. Alguém diz, mas ele não veio para ser rei dos judeus? Por que ele não aceitou ser coroado por estes homens? Porque a análise deles era na sabedoria humana e na sabedoria terrena. Jesus então dá um passo atrás e diz, não, o meu reino não é deste mundo, não é nessa perspectiva que vocês querem e desejam, de modo nenhum. Ele rejeita a aclamação destes homens, porque o coração do homem, a glória do homem, a vaidade do homem, a honra do homem, estava no centro. Jesus disse, e Tiago aqui replica, essa sabedoria ela é terrena, mas além de terrena, ela é animal. E a palavra no original traz a ideia de natural, de sensual, carnal. Ela é uma sabedoria motivada por toda aquela lista de obras da carne. Se talvez você não lembra, meu irmão, algo que é tão básico, tão elementar para a fé cristã, abra sua Bíblia em Gálatas, volte um pouquinho, quando Paulo escreve aos crentes da Galácia e fala sobre quais são as obras que a nossa carne, que o nosso velho homem tenta manifestar, e ele diz, olha, lá em Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas 5, no verso 19 em diante, para que nós entendamos que sabedoria é essa que ele chama de animal ou carnal. Ele descreve a partir do versículo 19, vamos ler juntos? Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A ideia é os que vivem na prática de tais pecados. É exatamente isso. Tiago diz, olha, aqueles que vivem segundo a sabedoria e valores deste mundo, eles são tomados por um sistema corrompido e dominados por uma natureza corrompida. São controlados pelas suas próprias paixões, são controlados pelos seus próprios impulsos. E a Escritura deixa claro, irmãos, que quando nos tornamos nova criatura em Cristo, nós não deixamos de ser tentados por aquilo que nos impulsionava. A tentação, ela ainda bate à porta, como exaustivamente nós citamos Lutero, quando ele declara que, ao ser batizado, pensou que o seu velho homem teria sido sepultado nas águas batismais, mas depois ele descobriu que o miserável sabia nadar. Ele nada, e nada bem. As paixões que lhe tentavam outrora, elas continuarão lhe tentando, ora mais, ora menos.
em alguns instantes de modo mais intenso, noutros menos intenso. Mas a grande questão é que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos uma nova identidade e temos o Espírito de Deus que habita em nós e que conduz a nossa vida para além das nossas forças. Nós não precisamos mais sermos conduzidos em nossa prática, mas Tiago vai além, não apenas na prática, na racionalização, na reflexão, na análise da vida, na construção das escolhas. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, eu preciso ter uma cosmovisão cristã. Nós reformados falamos tanto sobre isso. Eu preciso ter uma maneira de ler o mundo, de ler a história bíblica. E além de natural, essa sabedoria ela é demoníaca, irmãos. São as características, é o reino de Satanás. A palavra de Deus diz que desde a queda, o reino deste mundo caído foi entregue ao príncipe deste mundo. Jesus, ele deixa isso claro, falando que ele é o pai da mentira, de que ele controla as motivações dos homens. E se nós não vamos, às vezes, na perspectiva mais oriental, onde eles são místicos, animistas, e veem demônios e espíritos em todas as coisas, tantas vezes o naturalismo do Ocidente tem entrado dentro da igreja, na nossa análise do mundo. E nós analisamos tudo o que acontece com as lentes naturais, como se fossem apenas homens maus, homens corruptos, com motivações erradas no poder. Nós vivemos num mundo que jaz o maligno, irmãos. E foi Jesus quem disse que quem com ele não junta faz o quê? Espalha. Não há neutralidade neste mundo, não há um campo de neutralidade. O príncipe das trevas entra e domina o coração daqueles homens que não têm a divina semente. E na nossa análise de sabedoria, ela precisa ser divina, para não sermos fatalistas e cumprirmos a nossa responsabilidade, mas também não sermos naturalistas e fecharmos os olhos para que toda essa batalha, para lembrarmos que toda essa batalha cósmica que acontece no mundo, para muito além, irmãos, das teorias conspiratórias e dos interesses e dos conchavos de qualquer homem ímpio, há um Deus redentor controlando a história, que estabeleceu que após a queda, nos sinais dos tempos, naquilo lá em Mateus 24, que ele chama de princípios das dores, aconteceriam maremotos. Eu estava lá em 2011 no Japão, quando veio o tsunami. Acontecerão terremotos, acontecerão pestes, epidemias, mas ainda não é o fim, está tudo ali descrito por aquele que é o autor e o Senhor da história. E quem ele usará? Ele usará a maldade dos homens, de modo que esses homens não deixam de ser responsáveis pelos seus atos pecaminosos, mas ao mesmo tempo que o controle da história soberana está nas mãos do Senhor, que permite que este mundo se manifeste em meio à maldade, no controle do maligno, até que ele retorne dos céus com poder e grande glória, e julgue o diabo e os seus anjos, os lançando na condenação eterna, e estabelecendo um reino eterno com o seu povo. Amém? Nós precisamos ter isso de modo muito claro em nossa mente, para que nós não nos percamos em meio a tudo que está acontecendo aí fora. Essa é a sabedoria humana que lê a história de modo naturalista, e nós queremos abrir mão dela, e queremos não exercermos omissão em nossa cidadania, como cidadãos do reino, através dos mandatos culturais, sociais, cultural, social e espiritual, mas não estabelecermos a nossa batalha como se este mundo fosse plenamente, ou pudesse ser plenamente restabelecido nesta configuração. Porque em terceiro e último lugar, irmãos,
Tiago nos mostra que além da sabedoria humana, ela ter uma motivação ímpia, torpe, no íntimo do seu ser, além dela ser a manifestação clara da inimizade contra Deus, com o mundanismo, as paixões humanas e o diabo, ela traz resultados devastadores. Ela promove a destruição da humanidade. Finalmente, o verso 16, Tiago diz o seguinte: pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É a mesma ambição egoísta que ele menciona no versículo de número 14, e aqui quando ele diz, onde há inveja, ou sentimento faccioso, a palavra no original, a catastasia, que significa discórdia, ou uma confusão, simploriamente, instabilidade. É isso que a vaidade humana e que o ego humano pervertido promove, instabilidade neste mundo caído. Advertindo aos seus discípulos acerca das falsas previsões no futuro, relacionada à segunda vinda, Jesus disse lá em Lucas 21, no verso 9, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas como já mencionamos, mas o fim não virá imediatamente. Esses males, eles são necessários para que se cumpra o sermão escatológico de Jesus. É o que a Bíblia chama de princípio das dores. Paulo, quando escreve, ou melhor, ainda no Evangelho de João, nós encontramos as palavras do Senhor no capítulo 5, no verso 29, dizendo: e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, ressuscitarão para a condenação. No juízo final, todas essas obras dos homens, com estes sinais e catástrofes, se manifestarão e trarão peso de condenação para os filhos da perdição, mas também o Senhor trará alívio para os filhos da aliança que viveram no mundo caído. Portanto, irmãos, em tempos difíceis, nós precisamos orar para que a sabedoria deste mundo não domine a nossa mente, mas, pelo contrário, possamos aplicar aquilo que Paulo escreve aos Romanos, de sermos transformados pela renovação da nossa mente. E uma mente renovada, ela pensa biblicamente, ela analisa a história biblicamente, não sendo alienada às responsabilidades como cidadãos desta terra, mas também não analisando cada circunstância em vãs filosofias, onde nada mais desejam além de promover a vaidade e ideais humanistas que não mudarão a história. Nós sabemos, existe uma única verdade capaz de redimir a humanidade. Essa verdade se chama Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outro ideal humano, político ou qualquer filosofia de um extremo ou de outro, o máximo que pode é amenizar as dores e angústias desta vida. Apenas o Evangelho de Jesus Cristo redime o ser humano das suas motivações torpes e da escravidão do pecado. E nós, como filhos da aliança, precisamos pegar esta verdade, colocá-la em nossa mente, colocar em nossos corações e dizermos a este mundo que está se estapeando, matando uns aos outros, e dizermos: nós temos a cura é Jesus Cristo, é o Evangelho de Cristo, é aquele que veio como homem para estabelecer um reino
de caráter eterno. E quando estava com os seus discípulos, e estes se mostraram um pouco distraídos sobre o que acontecia no seu entorno, nos momentos que antecediam a sua crucificação, onde os homens, na maior expressão de impiedade, conspiravam contra a sua vida, e ele diz: olha, nessa noite eu serei traído, vocês vão me negar, todos vão se escandalizar. E Pedro, então, no momento de distração, tomado pela sabedoria humana, mundana, demoníaca, ele diz: não, Senhor, longe de ti que aconteça isso. Não, Senhor, de modo nenhum. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. A maldade dos judeus era fato. O que eles fizeram contra o Filho de Deus foi um ato de impiedade indescritível. Mas esse ato de maldade estava dentro de um plano eterno de Deus, para nos redimir, de uma vez por todas, do poder do pecado. Nós não negamos as maldades e atrocidades que acontecem neste mundo. E como filhos da verdade, nós devemos denunciar o pecado. Nós devemos denunciar a maldade, nós devemos defender a verdade, mas acima de tudo, nós devemos demonstrar que é o Evangelho de Cristo Jesus que trará a solução. É Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você, quero orar como igreja do Senhor, nesta hora, como oramos hoje pela manhã, como o Sínodo da Paraíba fez uma convocação, para que neste domingo e no próximo domingo, nós pudéssemos levantar um santo clamor pela nossa nação. Como diz a nossa Constituição, por motivos nobres para a glória de Deus, em momentos extremos da história, é dever da Igreja de Cristo ser sal da terra, luz do mundo, clamando, intercedendo, chorando diante de Deus pelas vidas que sofrem e anunciando a esperança de vida eterna. É um momento de nós nos prendermos tão somente à sabedoria que vem do alto, rejeitando toda e qualquer sabedoria humana. Eu queria lhe convidar, meu irmão, a se colocar de pé. Comissão Executiva do Sínodo da Paraíba, presidente, o nosso pastor reverendo Robson Grangeiro, pastor da igreja, mas também convocando todas as igrejas que fazem parte do Sínodo da Paraíba, como também outros sínodos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Igreja de Cristo, ou qualquer outra igreja genuinamente cristã, quer batista, metodista, Assembleia de Deus, a despeito das diferenças, mas é povo de Deus na terra, tem dever de se levantar para clamar pelas nações. Deus nos colocou nesses tempos difíceis, para que nós pudéssemos ter a empatia de sentir a dor de quem sofre, mas ao mesmo tempo não sermos alimentados pelas ilusões ou soluções fictícias, mas demonstrarmos o Evangelho de Cristo, que sara e tem poder para sarar não apenas a enfermidade circunstancial, mas a enfermidade eterna, que é a condenação ao pecado. Levante a sua voz em clamor nesta hora, vamos clamar como igreja. Clame pelas pessoas as quais você conhece, que não tiveram o privilégio de se recuperarem da enfermidade, como eu me recuperei, como outros irmãos que aqui estão também se recuperaram, e que podem celebrar a Deus em gratidão o livramento, mas estão chorando a dor da saudade, a perda, a desestrutura familiar, pela perda de alguém que era arrimo de família. Nós possamos ter a compaixão de levarmos conforto, mas levarmos também esperança, que Deus tenha misericórdia, que Ele julgue os homens ímpios e maus, que fazem da necessidade dos homens uma oportunidade de lucro, de vantagem, aqueles que em nome do heroísmo acabam promovendo causas injustas, que Deus traga juízo, e Ele trará certamente a seu tempo, mas que Ele nos use como igreja. Vamos clamar ao Senhor nesta hora.
Ó Deus, nós estamos reunidos como teu povo, estamos reunidos como povo da aliança em tempos difíceis, Senhor. Nós olhamos para a tua palavra em busca de orientação. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela confronta os nossos corações com as suas paixões, com as suas inclinações, com, ó Deus, os falsos conceitos que o nosso velho homem tenta trazer tantas vezes. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia, como tua igreja militante nesta terra, como a tua igreja que luta as tuas batalhas, Senhor, ajuda-nos, purifica-nos pelo poder do teu Espírito Santo, purifica, Senhor, as motivações de cada um dos teus filhos que estão servindo ao Senhor nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos omissos na verdade, a não compactuarmos com a mentira, com o erro, mas também, Senhor, a não abraçarmos causas que não fazem parte da tua causa, que não estão, ó Deus, atreladas aos valores do reino, que não são expressões do cumprimento do nosso mandato. Ajuda-nos, Senhor, a discernirmos verdadeiramente em tempos difíceis quais causas abraçarmos em nome do Evangelho e, acima de tudo, Senhor, no mundo que está se degladeando e trazendo destruição em nome da sua própria vaidade, que nós sejamos promotores da paz, não da paz circunstancial, mas da paz, da reconciliação que o Senhor trouxe através do teu sangue. Tem misericórdia, ó Deus das nações, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Senhor, das autoridades constituídas, ó Deus, desde o legislativo, o executivo, o judiciário. Tem misericórdia dos homens, ó Deus, que mentem e enganam e oprimem o povo. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia daqueles que têm boas intenções e estão tentando lutar para promover a vida, para lutar pela cura, pela restauração, pelo bem-estar do cidadão de bem. Tem misericórdia, Senhor, ajuda as autoridades, e nós te pedimos, Senhor, que nesses dias em que vivemos, expressão de juízo do Senhor, sim, como princípio das dores, o Senhor traga misericórdia, o Senhor traga compaixão, que nós possamos nos unir como povo teu, como igreja do Senhor, e, ó Deus, promovermos a paz, através da misericórdia, através da generosidade, como o Senhor tem movido o coração de igrejas, de conselhos de igreja, de concílios, para generosamente ofertar daquilo que o Senhor tem nos dado, como recursos na igreja, para suprir aqueles que estão precisando de oxigênio. Levanta, Senhor, o teu povo com generosidade, com compaixão, com amor, mas acima de tudo, Senhor, com a mensagem do Evangelho, que é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos neste mundo mau, com lucidez, rejeitando a sabedoria do mundo, mas abraçando a que vem de Ti. Nós oramos com ações de graças, com esperança, com fé, de que o Senhor trará cura às nações, trará transformação, trará libertação ao Brasil, em especial, Senhor, aqueles que sofrem em Manaus. Usa, Senhor, a tua igreja nesta cidade com uma autoridade especial, provendo a eles a graça, o conforto para falar da esperança de vida eterna. Nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém.